Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 2, representação gráfica da figura humana. Nós vamos basear essa aula no Figure Drawing for Artists, um estudo da obra de Steve Houston. Na primeira aula, nós trabalhamos com o conceito de Houston acerca dos elementos que são necessários para a construção de uma obra criativa. Segundo Houston, a gente deve partir, quando eu digo a gente, nós enquanto artistas, devemos partir de um elemento convincente, de um elemento que o leitor possa ver e se sentir confortável, e buscar no imaginário, na fantasia, no folclore, elementos que podemos aplicar para que a experiência da criação seja completa. Apresentamos também alguns exemplos, como por exemplo a representação gráfica de Naruto, baseada num dos principais cartões postais da cultura americana. Naruto esse que é um anime e que faz toda uma menção da cultura oriental, mas ele pega esse elemento gráfico, né, esse cartão postal, porque além de ser de uma cultura norte-americana, é de conhecimento universal. Praticamente qualquer pessoa que tem acesso à mídia já viu essa imagem e ela fica de fácil reconhecimento, logo ela causa uma emoção quando ela tem a reconfiguração no anime. Tá? Também colocamos isso em objetos, né? Em paisagens e diminuímos, né, essa pesquisa na construção de figuras humanas, que é na verdade o grande centro do nosso curso. Né? Por exemplo, aqui nós temos a Arlequina e a Mulher Gato, representadas por um elemento convincente, né, que é a própria pessoa, é a persona, né? Também as representações de um gato e de um arlequim, mas aí você vai pegar, enquanto artista, pegar o folclore, pegar a mitologia, pegar o jeito, os estereótipos desses elementos e mesclar. Então você vai ter uma mulher gato que vai ter estereótipos do gato, como por exemplo, ser esguio, ser rápido, ser desconfiado, ser independente. Bom, tudo isso são características estereotipadas, né? Mas a gente usa na hora da construção da personagem. Mesma coisa no Arlequim, né? E Houston faz uma questão norteadora. Ok, com tudo isso feito, né, tudo isso pensado, o que vai diferenciar um desenhista de um roteirista, por exemplo, né? O desenhista ele vai precisar de ferramentas. E é isso que nós vamos trabalhar na aula número 2. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é como esse elemento de criação vai combinar com o elemento da realidade. Então aqui tem uma citação muito interessante do Houston. A arte é como a alquimia. O alquimista também tenta fazer algo precioso dos artistas mundanos. Ritual era muito importante na alquimia. O processo estava intimamente ligado aos materiais usados. Isso é verdade para qualquer empreendimento espiritual ou criativo. Então aqui, nesse caso específico, fica um convite para os artistas, né, de pensar, de entender que o material que você vai utilizar vai influenciar no tipo de trabalho ou no tipo de comunicação que você vai exercer. Muitas vezes o material vai ditar também o tipo de traçado que você vai executar. E aí você vai ter essa mescla. Vou dar um exemplo. Um artista digital, ele pode ter uma série de situações, uma série de processos que vai definir o seu traço. Um exemplo, um artista digital que vai fazer pintura 3D. Ele vai ter um determinado tipo de trabalho. Ele vai ter que fazer um boneco, ele vai ter que fazer uma figura humana dentro de alguns padrões. Nesse segmento, ainda por cima,
é possível ter estilos. Por exemplo, um modelador poligonal, ele vai ter um determinado tipo de trabalho, em detrimento de outro que faz aquela escultura modelar 2D e meio. Né? No âmbito mais comum, do senso comum, um aquarelista ele vai ter um resultado gráfico diferente de um xilogravurista. E isso interfere inclusive nos traços. É muito difícil você emular um traço de aquarela, né, um traço delicado, numa superfície de madeira, por exemplo. E vice-versa. É muito difícil você conseguir aquela densidade da xilogravura numa aquarela. Então, essa citação do Ruston entra muito nisso, do artista refletir acerca dos materiais. E isso, ele só vai definir o artista com experiência, realmente experimentando materiais. Outra citação muito importante do Ruston, e é a base do nosso encontro de hoje, né, é que há certas verdades imutáveis nas grandes obras de arte. Se você souber o que procurar, poderá vê-los nas obras-primas de todos os grandes movimentos artísticos. Você vê essas verdades se desenrolando de várias maneiras em movimento, como o cubismo e o pós-impressionismo, e da mesma forma em muitos talentos modernistas de hoje. Aqui vale 2 pontos. Quando nós pensamos em vários elementos que são comuns ao longo da história da arte, eu penso, né, que muitas vezes nós, artistas, negligenciamos esses conhecimentos. Então, muitas vezes nós queremos ser um desenhista de história em quadrinhos, mas a gente não estuda a base. Temos muitas vezes um traço que as pessoas acham bonito, mas por algum motivo ele é desproporcional, ele não tem uma boa composição, ele tem um bom acabamento, mas às vezes não tem uma profundidade de luz e sombra, e isso chama-se falta da base. Para piorar, muitas vezes o artista, no afã de querer acelerar o processo, ele não dedica o tempo necessário para estudar a estrutura. E ele acaba se tornando um artista, muitas vezes reconhecido entre público e crítica, mas com erros de base, de estrutura, erros que são perceptíveis e que isso abala o seu processo enquanto formação de arte, de carreira. E para piorar, muitas vezes, essa falta de base, o artista dá a desculpa de que é estilo. Não, estilo é outra coisa completamente diferente que nós vamos ver mais para frente. Mas por agora, uma técnica que eu gostaria de apresentar para vocês, que é comum ao longo dos séculos e que vem sendo negligenciado pelos artistas iniciantes, é a regra dos terços. Então veja, eu estou extraindo da fotografia essa regra dos terços, porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é muito mais comum observarmos esse grid no nosso celular, quando a gente vai tirar uma foto, numa máquina fotográfica, né? Do que, por exemplo, no dia a dia das artes. Muitos artistas acabam evitando de fazer a regra dos terços, porque acredita que o processo fica mais enrijecido, se ele vai desenhar a lápis, ele entende que pode sujar o papel, enfim, coloca uma série de desculpas, né? E acaba negligenciando essa técnica que ela é tão importante, ela é tão necessária para você fazer composições mais complexas, né? Essa composição, essa regra dos terços, ela ajuda muito o leitor e ajuda o desenhista a realizar os temas, né, com maior clareza de comunicação. Quando nós entramos na área da história da arte, nós vemos vários artistas ao longo dos tempos realizando essa composição da regra dos terços. Um exemplo é o pintor renascentista Sandro Botticelli. Vocês podem observar aqui que a composição ela está bem dividida, é quase um tríptico, né? Você tem o personagem principal no centro, né? A gente
bate o olho, já observa essa personagem. A estratégia de cor que o Botticelli utilizou, né, uma cor mais clara em relação aos outros dois personagens que estão no canto direito e no canto esquerdo, isso ajuda a gente a observar, bater o olho e logo de cara observar a figura centralizada, né? Mas esse distanciamento, né, esse pequeno distanciamento entre os dois personagens, né, entre os três, perdão, três personagens, né, ajuda demais a entender a cena. Tá? Outro elemento também, quando a gente avança, vamos pegar um outro artista que tem uma distância entre um e outro de séculos, né? É o Van Gogh. Aliás, vale lembrar, né, que o segundo ponto da citação do Houston, né, que ele coloca aqui, né, você vê essas verdades se desenrolando de várias maneiras em movimento, como o cubismo e o pós-impressionismo. Deixa eu colocar um pequeno parênteses em relação a essa questão do pós-impressionismo e por que eu estou falando de Van Gogh. Van Gogh, ele era um artista que foi contemporâneo aos impressionistas. Porém, Van Gogh era um artista difícil de catalogar, difícil de classificar. Ele e um outro artista, que é o Paul Gauguin, e alguns outros artistas também foram nessa seara. Eles trouxeram uma interpretação artística que eles não tinham muita relação um com o outro, não se encaixava em nenhuma escola. Então muitos historiadores os colocam como pós-impressionistas. Agora, vale uma observação, pós-impressionismo não é um movimento. Cubismo é um movimento, modernismo é um movimento, impressionismo é um movimento. Mas o pós-impressionismo é uma denominação de historiadores para artistas que eram contemporâneos ao impressionismo, mas que não se encaixavam no movimento, não participavam das exposições, nem do grupo principal de impressionistas. Voltando à questão da regra dos terços, Van Gogh, que tem uma distância em relação a Botticelli de séculos, né? Ele é um pintor do início da Revolução Industrial, enquanto Botticelli é um pintor da época da Renascença, existe aqui uma divisão, uma regra dos terços. Você vê que encaixa muito bem, né, na obra dele, fica bem divididinho, né? Então você tem essa parte aqui da árvore, né? No meio você tem essa espécie de nuvem, como se fosse um sonho, né? Você tem aqui no quadro inferior a questão da cidade e no canto superior você tem essa lua, né, brilhante, que vai dando essas informações para o leitor. Por fim, um outro artista que está separado séculos, né, é Picasso. Picasso, que sim participa de um movimento chamado cubismo. Vocês podem observar que esse quadro existe um excesso de informações. Se você não coloca uma regra dos terços numa obra como essa, ela fica ainda mais difícil de compreensão, né? Mas quando o Picasso trabalha nessa tela, e obviamente aqui eu não estou dizendo que ele faz isso de maneira consciente ou inconsciente, eu não tenho como saber o processo de criação, né, dessas obras, mas quando nós colocamos o grid da regra dos terços, fica muito claro a disposição das informações, mesmo tendo diversas informações. Então repare que no canto inferior esquerdo eu tenho uma pessoa caída ali, né? Assim como eu tenho no canto acima, eu tenho uma outra pessoa, uma pessoa com um bebê, né, e um touro em cima. Então eu tenho uma informação bastante clara. Daquela massa de informações eu consigo ter uma separação melhor. No canto, no segundo retângulo, né, do canto direito, eu tenho uma pessoa com os braços levantados e no meio eu tenho um cavalo e obviamente que no centro é onde tem maiores informações, mas ainda assim fica mais fácil da gente visualizar e separar.
né? Então, a minha sugestão para essa aula é que o artista procure utilizar essa regra dos terços para realizar as suas composições, os seus estudos, mesmo que sejam estudos simples, como uma representação de um objeto, vai desenhar uma maçã, vai fazer um sketch, alguma coisa do gênero, procura ter esse hábito de colocar a regra dos terços. Essa é uma técnica que ao longo da história da arte foi muito importante para nós. Então vale a pena a gente continuar a utilizar. Isso vai fazer parte do que nós chamamos de estrutura, de base de um desenho. Isso vai ajudar você a ter uma ferramenta poderosa para você poder pegar um elemento convincente, real, como o Houston o coloca, mas também vai fazer com que você coloque o seu imaginário e não deixar que esse imaginário, esse arcabouço, de repente você faça uma composição com vários elementos que ninguém entende nada, que não possui narrativa. A regra dos terços vai te ajudar a organizar melhor e a comunicar melhor. Bom, pessoal, deixo vocês com essa obra, né, do Picasso. E para o próximo encontro, nós vamos falar de dois elementos que são essenciais na obra do Steve Houston, que é gesto e estrutura. Se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe, que você curta. Se você acha que esse vídeo, que essa formação te ajuda no seu dia a dia, na construção sua de ser um desenhista, um designer, um ilustrador, peço que você se inscreva no canal e que você conheça os outros vídeos que nós oferecemos aqui. A maioria dos vídeos são divididos em 5 encontros que dá uma pequena introdução acerca de um tema, como nós estamos fazendo aqui. Importante destacar que esse livro do Steve Houston, o estudo do Steve Houston, é muito mais extenso do que o que a gente explica aqui. Aqui é apenas uma introdução na obra desse verdadeiro educador, professor e, na minha opinião, um gênio da arte de desenhar, tá certo? Então, desde já, o meu muito obrigado.